Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Uns dias aí sem gravar nada, né? As coisas estão apertadas, o trabalho tá apertado, mexendo lá na clínica, pintando eu com as minhas próprias mãozinhas. Então, todo tempinho vago eu tô direcionando para fazer esse trabalho lá na clínica, por isso não consegui gravar vídeos. Mas, vamos lá. Tive uma orientação espiritual agora há pouco. Tô com 2 pacientes com problemas de saúde graves, gravíssimos. E trabalhando com Reiki. E veio uma orientação de que, em primeiro lugar, eu contasse um pouquinho a minha história com o Reiki e, na sequência, gravasse uma meditação de cura, que as pessoas pudessem ouvir em casa, através do vídeo, para que recebessem essa energia de cura dessa egrégora que eu trabalho. E é isso que eu tô fazendo agora. Eu nem ia gravar nenhum vídeo agora, mas eu falei, ok, vamos lá. Pode ser o início de uma nova fase do trabalho e, como vocês sabem, eu sigo a orientação da espiritualidade. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Eu acredito que em 1998, que foi quando iniciou o meu processo de emergência espiritual, que é um processo de expansão da consciência onde ocorrem vários fenômenos. Esse termo descrito por Stanislav Grof, né, que trabalha dentro da abordagem da psicologia transpessoal, que observou a mudança de padrões de consciência, de níveis de consciência em vários pacientes lá atrás, né? E também na sua própria esposa após um parto. Fenômenos desencadeadores de processos de expansão da consciência e que se assemelham a processos patológicos, mas que não são patológicos, são curativos na verdade, né? É um processo de conexão com a sua própria essência divina, com o seu eu superior, em que muitos dos propósitos que a pessoa tenha na vida passam a acontecer, passam a ser revelados a partir dali. O meu processo foi marcado por lembranças de vidas passadas, por contato com a espiritualidade, abertura dos canais espirituais. Foi quando eu conheci os mestres da grande fraternidade branca através da canalização de desenhos que começou a acontecer quando eu trabalhava numa clínica fazendo só atendimento infantil lá em Santo André, e um menino pediu que você desenha comigo. Ele chamava a gente de tia, né? Tia, desenha comigo. Não quero desenhar sozinho. A gente trabalha muito com desenhos com crianças, né? Eu disse ok. E eu peguei giz de cera e o giz derretia na minha mão ficava quente e eu comecei a desenhar ali junto com esse menino, não me recordo mais o nominho dele. Mas vendo que eu estava fazendo alguns desenhos diferentes, era sempre o rosto de um ser, sempre, todos que eu desenhei foi um rosto. E meu ex-marido comprou mais giz de cera grande para mim, com várias cores, papel especial, e eu passei a desenhar em casa. E de fato eu passei a canalizar desenhos de seres que pareciam seres da Atlântida. E eu desenhei em torno de 350 rostos, nem sei qual é o plural, como é que é a pronúncia certa. Mas que infelizmente na minha mudança após a minha separação se perderam
né? Teve uma caixa que extraviou e esses desenhos se perderam. Eu tenho alguns na minha monografia do meu curso de pós-graduação em terapia floral, e que eu ilustrei várias questões que foram acontecendo comigo com esses desenhos. Foi o que sobrou para mim. E eu fazia terapia na época e eu levei para minha psicóloga e falei, olha o que está acontecendo, né? Entre vários fenômenos, eu tô desenhando, né, somente rosto de ser que eu não sei quem são e não tenho a mínima ideia. E aí ela disse, parecem mestres da grande fraternidade branca. Agradeço aqui a quem me introduziu nesse mundo da grande fraternidade branca, Lourdes Possato, que era minha psicóloga na época. E eu disse, eu não sei quem são. Ela disse, os mestres pertencem a uma hierarquia espiritual chamada Grande Fraternidade Branca, que tem o compromisso de auxiliar no processo de transição planetária, nos processos de expansão da consciência, e que trabalham intimamente com o Mestre Jesus e com outros seres de altíssimo nível, de outras dimensões. Tem 7 raios e vamos lá, né? Tudo aquilo que eu já fiz vídeos falando sobre isso. Não sei se nesse canal eu subi, depois eu até vou ver. Mas assim, foi assim que eu conheci os mestres da grande fraternidade branca. Mas em 1998 eu fiz o meu primeiro curso de Reiki, 98 ou 99, não, 98 mesmo. Inclusive fiz com o meu ex-marido, no espaço, eu esqueci o nome do espaço, mas do Otávio Leal, um monge budista que também trabalha com Reiki e que recebi a iniciação. A partir dali pude me aplicar, fiz o Reiki nível 1 e 2 com ele e a sua esposa na época, e poderia passar a trabalhar com o Reiki. A partir dali realmente eu passei a trabalhar com os símbolos do Mikao Usui, Reiki Usui, o precursor desta técnica, né, trazida pela espiritualidade. Depois, após o meu divórcio, eu fui trabalhar numa clínica em Santo André chamada Clínica Raízes, com a Rosa Teresa Campanella. E ela dava curso de Reiki e ela disse, quer fazer de novo? Eu falei, eu vou, porque ela tinha alguns conhecimentos a mais e eu trabalhava lá, eu fui fazer, né? E foi feita uma outra iniciação, ok, né? Que a gente vai se conectando com toda essa egrégora do Reiki, ok. Depois eu saí dessa clínica e acabei montando um grupo de estudos e recebi algumas pessoas na minha casa. E uma dessas pessoas era um professor de Reiki, também. Era um mestre de Reiki. E ele disse, eu trabalho com Reiki ligado à Grande Fraternidade Branca, aos mestres da Grande Fraternidade Branca. Eu falei, puxa, eu queria fazer esse curso, porque eu também estou conhecendo os mestres agora e tal, estava no processo, né? E ele falou, vamos marcar, a gente, né, convida outras pessoas e eu venho ministrar o curso, e assim foi feito. E durante esse curso, então ele falou muitas coisas a respeito dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Eu já tinha lido muita coisa, porque esse processo todo foi um assimilar de conhecimentos através da leitura de livros, né? E quando foi no momento da iniciação, foi algo extremamente emocionante. E ali eu recebi um símbolo. Isso foi no ano 2000. Eu recebi um símbolo que era um triângulo feito no sentido anti-horário,
um círculo dentro desse triângulo feito no sentido anti-horário, uma cruz e um ponto. E foi dito: a partir de agora você vai trabalhar somente com esse símbolo. Você foi uma sacerdotisa na Atlântida e esse símbolo você trabalhava lá, naquele momento. E tinha uma colônia de sacerdotisas, eu já vi isso em várias meditações, em várias leituras de registros acásticos. E eu segui, até porque era muito mais fácil, um símbolo único. Nunca tive a curiosidade de tentar entender o que aquele símbolo significava, nunca. Quando foi 2008, eu já trabalhando na pesquisa dos florais libertari em Blumenau, numa noite, sempre vinha de noite, de madrugada, eu recebi uma orientação, pega um caderno e nós vamos destrinchar o símbolo do Reiki para que você entenda o que ele trabalha. E ali foi, eu também fui pesquisando o que significava o triângulo, a proteção espiritual, o círculo no sentido anti-horário, o processo de desmaterialização, o processo de sutilização do caminho espiritual do ser humano, a cruz, o caminho, a subida para o divino e o crescimento na matéria, né? O vertical e o horizontal, e o ponto, retorno ao centro, retorno ao mundo de origem. Eu comecei a pesquisa dos florais em 2005, em 2008 eu já tinha 500 essências canalizadas, descritas numa apostila, e foi dito, na verdade assim, né, quando eu comecei a fazer a interpretação do símbolo, eu vi que tinha tudo a ver com as essências florais dos florais libertari. E foi dito assim: esse símbolo vai ser o símbolo dos florais libertari e você agora vai receber um ritual que deverá ser realizado no dia 11/11 de 2011, ou seja, eu recebi 3 anos antes, e um ritual de consagração das essências à hierarquia espiritual da grande fraternidade branca. E assim foi feito. 3 anos depois, foram 2 rituais. O primeiro, a consagração de todas as essências matrizes, e o segundo, ritual de todos os kits já de fórmulas compostas. No 12/12 de 2012. Né? Terminei a canalização em 2014, mas tinha somente mais um kit, que justamente era o kit dos 7 raios, que eu canalizei após a finalização de todos esses outros kits, né? E passei a trabalhar especificamente com esse símbolo. E muita gente, quando eu fazia o reiki, falava: Mara, você precisa dar curso desse reiki, o reiki libertari. E até hoje, são 23 anos, até hoje eu não dei curso, né? Quem sabe passo a dar, atendendo a pedidos de muitas pessoas, né? Sempre envolvida com o curso de formação de terapeutas holísticos, o curso de ciências terapêuticas, produzindo freneticamente as apostilas, o material, depois transformando tudo em apresentação em PowerPoint, e ali vai, né? E, ok, eu fui seguindo, né? Em 2021, 10, 11 anos atrás, 2012. Em 2012, eu recebi no consultório
uma criança de 10 anos para atendimento com suspeita de um TDAH, de um déficit de atenção, e que precisava de um acompanhamento. Fiz uma amizade muito forte com os pais, na verdade eu faço, né, com os meus pacientes, mas Luiz e a Eiko e o Gabriel, que era o menino que eu passei a atender. Atendi uns 6 meses com as técnicas que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha, e não obtive muito resultado. E, né, para não ter que pagar 2 tratamentos, eu chamei os pais e disse, olha, eu acho que eu vou abrir mão do meu tratamento de ludoterapia e vou encaminhar para um atendimento ou com uma psicopedagoga ou com uma neuropsicóloga. Porque eu acho que ele tem uma questão que é biológica, neurológica, por isso ele acabou não se beneficiando muito da terapia só psicológica, né? E eles ficaram muito tristes. Ai, puxa, mas queria tanto que ele continuasse com você, a gente gosta tanto de você, tanto que a nossa amizade perdura até hoje. E eu disse, ele tinha sido encaminhado para que eu atendesse como psicóloga, nada da área holística. Então eu atendi dentro da área como psicóloga, né? Não falei nada da área holística porque em nenhum momento apareceu a possibilidade, eu senti que teria alguma abertura para falar sobre isso. E ali naquele momento veio assim, fala sobre o Reiki. Eu tenho, até então eu tinha 2 mestres que se apresentaram logo no início do meu trabalho com o Reiki Libertare. Dr. Tsu Wei, que fica à minha esquerda, um médico chinês, pequenininho, magrinho, com uma barbichinha e um bigodinho, que se veste com uma túnica branca, bravo. Fala muito comigo não, ele só trabalha. E como sua assistente, que fica à minha direita, a mestra Belá, que depois eu descobri como uma enfermeira que fez a sua ascensão e passou a ser uma mestra da grande fraternidade branca. Ela assessora Dr. Tsu Wei e eu sou o canal. E naquele momento, o Dr. Tsu Wei estava fazendo um trabalho muito profundo em questões neurológicas e eu não me liguei, né? Mas assim veio, fala sobre o Reiki para eles. E eu falei. Quando eu falei, nossa, a Eiko abriu um sorriso daqui a aqui. Nossa, que legal, mas a gente adora esse tipo de tratamento. Eu não sabia que você trabalhava com isso e tal. E aí eu disse, olha, veio uma orientação aqui agora que eu pudesse trabalhar 4 sessões com ele. E se a gente vê que não teve mesmo assim nenhum benefício, né, maior, então realmente encaminhar para esses outros tratamentos, ok. Eu falei, eu tinha muito medo pelo meu trabalho na prefeitura. Eu nunca quis ser conhecida como a psicóloga holística, a psicóloga espiritualista, eu nunca quis ser conhecida assim. Hoje o medo foi embora, mas eu nunca quis, né? E justamente foi em 2012 quando eu comecei a trabalhar nos postos de saúde e passei a trabalhar com os meus florais e aí a coisa abriu, né? Desde 2008 eu trabalhava no CAPS, mas era uma coisa bem reservada. Já nos postos a coisa explodiu e eu passei a ser conhecida, mas isso foi concomitante, né? Com esse processo do Gabriel. Como a psicóloga das gotinhas. Vai lá que ela tem umas gotinhas que são muito boas e você vai melhorar muito e tal. E aí eu recebi, e aí era a mãe, era o tio, era o irmão e eu fazia floral e assim foi, que quase 300 vídeos por mês durante 12 anos do meu trabalho nos postos de saúde, né? Saindo do meu bolso.
Mas tudo bem. E aí eu disse, olha, vocês venham então na próxima sessão, eu vou fazer o reiki para que vocês vejam que não tem nada demais, é um processo energético, claro, espiritual, porque eu tenho essa egrégora que trabalha comigo, que é uma equipe espiritual. Os representantes são o Dr. Tsuei e Mestra Belá, mas não, ninguém chacoalha, ninguém recebe espírito, não tem nada a ver com isso. Um trabalho totalmente energético, vinculado à espiritualidade, ok. Nada de tão místico. Aí eles vieram e eu falei, olha, eu vou fazer uma abertura, que é o que eu faço no reiki, que é uma oração e tal. E vocês fiquem sentadinhos aí no sofazinho e eu tô na maca com ele. E vocês vão fazendo a sustentação, rezem o que vocês quiserem, né? Depois que eu terminar a abertura. E eles ficaram rezando. E durante esse primeiro atendimento de reiki no Gabriel, que por coincidência, o personagem principal da minha trilogia Tornando-se Luz também, ou melhor, pelo menos do primeiro volume, se chamava Gabriel. Claro, um pseudônimo, mas que veio para que eu desse o nome de Gabriel. E ali, com o Gabriel real, aconteceu um fenômeno que eu comecei a ver coisas de vidas passadas. De vez em quando no reiki vinha alguma coisa, mas ali eu vi uma história encadeada, eu vi cenas e durante o trabalho eu pensando, meu Deus, como que eu vou falar isso, né? Isso aqui nunca aconteceu dessa forma. Como é que eu vou falar isso para eles? Terminei o reiki e aí eu disse, olha, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. E contei, né, o que tinha acontecido, uma situação lá de um bebê, né, do Gabriel quando bebê, e depois o Gabriel com 2 anos, e que tinha a ver com a história dele. E a Eiko assim, meu Deus. E como se ele ficou doente, como se ele tivesse tido um impacto, um trauma que estava sendo trabalhado ali. E ela ficou tão encantada, vou mandar esse vídeo para ela, para ela e para o Luiz. E para o Gabriel, que hoje é um rapaz de 21, 22 anos. E ela ficou tão encantada com esse trabalho que eu não sabia o que era. Até então era um reiki. E ela disse, Mara, vou trazer meu pai para você atender. Meu pai tem uma depressão desde que ele se conhece por gente, não melhora com nada, já tomou remédio, aí já... Falei, Eiko, não, Eiko, por favor, não, eu não sei o que é isso. Eu não sei o trabalho, não. Mas ela insistiu tanto, não, faz o reiki nele e tal. Se não vier nada, tudo bem. Em paralelo, eu comecei a fazer o reiki no Gabriel, 2ª, 3ª, 4ª sessão. E depois, já engatando com o trabalho com o pai dela. E, de novo, eu vi situação, o falecimento do pai dele, depois falecimento da mãe dele, um processo de culpa muito grande. E a partir dessa informação e da transmutação daquela situação ali, no momento do reiki, ele passou a melhorar. E ela disse, não, agora você vai ter que atender minha mãe, depois você tem que atender minha prima, depois você tem que atender meu primo. Eu brinco, né? Que eu atendi a colônia japonesa todinha. Sem saber direito o que era o trabalho que eu estava realizando. Hoje eu sei que era leitura de registros akáshicos. Só que veio depois de um tempo, o trabalho se estruturou e veio como leitura psíquica de registros do passado. Um trabalho feito em até 7 sessões, em que a espiritualidade traria informações de vidas passadas para resolver uma situação de trauma, de bloqueio, que pudesse interferir significativamente na vida presente.
eu já fazia esse trabalho com a numerologia, de identificar muita coisa, e esse trabalho somou. E eu passei a trabalhar feito louca com leitura de registros akáshicos. Fui para Rio Negrinho dar curso de ciências terapêuticas e lá fazia atendimentos. Nossa Senhora! E foi muito legal, experiências incríveis, histórias muito emocionantes, porque depois eu passei a canalizar as histórias. A pessoa ficava na maca e eu ficava na mesa canalizando a história daquilo que estava acontecendo. Histórias muito emocionantes, muito emocionantes. No começo vinham com poucos detalhes, depois com muitos detalhes. E assim eu trabalhei até 2020. No início de 2020, veio assim: o plano espiritual está em transformação. Não tinha ainda a história da pandemia, bem no início. Nós precisamos que você suspenda o trabalho de leitura psíquica até que tudo esteja resolvido. Ok, eu sigo orientação, eu interrompi o trabalho, na sequência veio a pandemia, aquela loucura toda, aquela energia densa no mundo inteiro. Eu entendi por que eu não poderia trabalhar naquele momento. E também porque a espiritualidade já estava preservando a minha energia para o que viria com o desencarne, a morte do meu marido. Eu é que não sabia, né? Então, são 3 anos que eu tô sem fazer o trabalho de leitura psíquica, que veio pelo Reiki e que se dá pelo Reiki, com esta egrégora que eu tenho, não é? São quase 3 anos, mas eu tenho uma dessas 2 pacientes que estão passando por processos físicos muito delicados. Eu fui fazer um Reiki para ela e ali abriu de novo uma leitura de registro akáshico, veio uma história, ok, eu passei para ela, mas ainda não abri. Me sinto um pouco insegura ainda de fazer isso de forma como era antes, né? Com muita propriedade e tal, mas que também eu tinha o apoio espiritual do meu marido, né? E hoje eu tô sozinha. Então, mas eu sei que eu tenho que retornar e talvez esteja para o ano que vem apta a reabrir a agenda para leitura psíquica de registros do passado. E hoje fui fazer um reiki para essa paciente que veio, que abriu, né? Alguns meses atrás e veio assim, eu tinha gravado uma abertura espiritual para mandar para os pacientes. Eu faço reiki hoje à distância e sumiu do celular dela e sumiu do meu celular antigo. Sumiu. E veio assim: nós queremos, a equipe espiritual, queremos que você conte a sua história, como é que você chegou no Reiki Libertare e no trabalho de leitura psíquica de registros do passado, e faça a gravação de um vídeo com a abertura, falando sobre os chakras, e a partir disso você vai disponibilizar no seu canal para que as pessoas ouçam à noite. E esta egrégora vai trabalhar com todas essas pessoas que quiserem se beneficiar dessa egrégora de cura. Durante os trabalhos, os arcturianos foram aparecendo para mim no trabalho muito físico de limpeza de órgãos, de cicatrização, e seres extremamente amorosos que trabalham com cura.
e também a minha conexão com o Comando Santa Esmeralda, né? Da chama verde, da cura, e o Comando Santa Esmeralda que trabalha com cura em outras dimensões mais altas, que não só as que nós estamos acostumados aqui. Também a conexão com a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, minha primeira conexão com cura, e eu que tenho um Dharma 5, ou seja, estou nesta encarnação para servir de canal de cura e sei que faço isso inconscientemente. A minha energia trabalha no campo energético das pessoas e traz essa cura sem que eu perceba. Depois eu fico sabendo. Então, gravar esse vídeo contando a minha história, como eu cheguei no Reiki Libertare, no trabalho de leitura psíquica de registros do passado, tá aqui. Na sequência, eu vou gravar o vídeo então com a meditação. Daqui a pouquinho tem um intervalinho que eu tenho outro atendimento e vou fazer a gravação e depois disponibilizar para todas as pessoas que queiram, em função de muitas transmutações estarem ocorrendo na parte física neste momento. Agradeço demais a todas as pessoas que estiveram envolvidas na minha vida, nesse processo de abertura para este trabalho de cura. Hoje nós temos uma equipe maior, Dr. Tsu Wei à minha esquerda, Mestra Belá à minha direita, e no centro do meu coronário, acima da minha cabeça, Arcanjo Franciel, trazendo a intuição, a orientação, a história, que de uma certa forma fala um pouquinho daquilo que está acontecendo com a pessoa, a história do sintoma de alguma maneira. É isso, trazendo para vocês, até me emociono. Agradecendo demais, Gabriel, meu querido lindo, Eiko e Luiz que me ajudou demais quando minha casa, né, inundou. Luiz, José Lopes e Adelmo, querido, né? E 3 pessoas fantásticas que a espiritualidade coloca na minha vida, sempre pessoas maravilhosas também quando eu preciso. É isso. Então é isso aí. Aguardem o próximo vídeo com a meditação. Feliz por compartilhar essa história com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.